Daí, pessoal, mais uma resolução. Para embalar pastéis folheados, são utilizadas folhas retangulares de papel celofane, cujas dimensões são as raízes reais positivas do polinômio p de x igual x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 20x mais 96. Sabendo que uma das raízes é menos 2, o produto de duas raízes poderá ser. Bom, então eu tenho um polinômio p de x aí. P de x igual x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 20x mais 96. Desse polinômio saem as raízes. Então esse polinômio, como ele é de terceiro grau, olha só, o expoente maior é 3, como ele é terceiro grau, o que eu sei? Que esse polinômio tem três raízes. x1, x2 e x3. Sendo que uma dessas raízes ele já me dá, ó, sabendo que uma das raízes é menos 2. Então eu vou chamar essa raiz de x1, menos 2. E diz que as dimensões desse celofane são as raízes reais positivas do polinômio. Ora, então já sei que essa raiz aqui é positiva e essa é positiva. Já que ele fala que as medidas desse retângulo, da embalagem desse retângulo aqui, ó, o que eu sei? Que é x2 e x3. Quer dizer, as medidas, as dimensões desse retângulo que forma a embalagem são as outras raízes, então são raízes positivas automaticamente. Ok. E aí pergunta o produto de duas raízes. Olha só, ele pergunta o produto de duas quaisquer das três. Ele não disse de quais delas. Ou então, na realidade, do que eu preciso aí? Eu preciso encontrar as três raízes. Já tenho uma e preciso duas. Então isso se trata de uma situação típica, de polinômios de terceiro grau, onde tu conhece uma raiz e precisa descobrir as duas, então as outras duas. Então isso é uma questão típica. E o que eu aplico nessa resolução? O caminho é um só, é Briot-Ruffini. Eu pego essa raiz que eu conheço, ponho no Briot-Ruffini, baixo o grau do polinômio de 3 para 2, e aí, nesse grau 2, eu descubro as outras duas raízes. Então vamos fazer isso. Como funciona o Briot-Ruffini? Briot-Ruffini é um dispositivo prático que também serve para dividir polinômios. É como se a utilidade original, ou a função principal do Briot-Ruffini é dividir o polinômio. Então o dispositivo se arma assim, duas linhas horizontais e uma linha vertical deslocada para a esquerda. Nesta posição aqui, eu vou colocar uma raiz conhecida, uma de cada vez. Se eu conhecer mais de uma, eu coloco uma de cada vez. Então nessa posição entra a raiz conhecida, que nesse caso é quem? É menos 2. Nessa outra posição aqui, ó, em cima, eu coloco o polinômio. Na realidade, eu coloco o polinômio nos seus coeficientes, de forma completa e ordenada. Então, nessa linha de cima, eu escrevo o polinômio. Então, vou te mostrar como que é isso. 3, 2, 1, 0. Está completo. 3, 2, 1, 0. Então, eu vou colocar aqui 1, que é o coeficiente do x a 3, menos 12, coeficiente do x ao quadrado, 20, coeficiente do x, e o 96, termo independente. Então, aqui vai a raiz, e aqui eu coloco os coeficientes do polinômio na forma completa e ordenada. Agora o procedimento, como que é? Bom, esse primeiro valor, eu sempre baixo ele, eu sempre repito. Então aqui é 1. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer sempre um movimento
Para a esquerda, eu vou multiplicar. E depois, na volta para cá, ó, eu vou fazer uma soma algébrica. Ou seja, eu vou fazer aí a operação de sinais. Então assim, ó, 1 vezes menos 2, estou multiplicando. E aí depois, 1 vezes menos 2, eu opero com esse menos 12. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2 com menos 12 dá menos 14. Então, isso vai resultar menos 14. Agora, esse menos 14 eu faço o mesmo procedimento. Menos 14 vezes menos 2, e aí eu opero com 20. Menos 14 vezes menos 2 dá mais 28. Mais 28 com 20 dá 48. Então, menos 14 vezes menos 2, 28. 28 com 20, 48. Então, é isso que eu vou fazer, 48. E, mais uma vez, eu refaço esse processo. 48 vezes menos 2, eu estou multiplicando para a esquerda. 48 vezes menos 2 dá menos 96. E aí eu opero com esse 96 aqui. E aí menos 96 com mais 96, isso dá 0. E faz todo sentido dar 0. Na realidade tem que fechar 0 no último, para confirmar esse menos 2 como raiz. Então esse 0 aqui é o resto da divisão. E aí que esse polinômio aqui, esses coeficientes, se referem a um polinômio de terceiro grau, x na 3. Como eu usei uma raiz, eu baixo para um polinômio do segundo grau. Então, esse polinômio aqui, ó, ou esses valores, são coeficientes de um polinômio em segundo grau. Então, eu vou escrever isso. 1x² menos 14x mais 48 igual a 0. Está aí o polinômio em segundo grau. E aí eu resolvo esse polinômio. Na realidade eu nem preciso. Bom, vou ter que resolver. Resolvo esse polinômio aí e encontro as outras duas raízes que estão faltando. Aí tu pode optar pela resolução através da expressão do Bhaskara, ou tu pode usar soma e produto. Eu vou usar soma e produto aqui. Acredito que seja bem simples. A soma das raízes é menos b e o produto é o c. Então a soma das raízes é o b com sinal trocado aqui, ó, 14. E o produto é o c, 48. E aí é só pensar, dois números que multiplicam-se e dá 48, e quando os mesmos números que multiplicam 48 devem somar 14. Então eu tenho que o x2 é igual a 6 e o x3 é igual a 8. Por que isso? Porque 6 mais 8 dá 14 e 6 vezes 8, 48. Então as raízes 6 e 8. Por que eu botei x2 e x3? Porque x1 eu já tenho pronto aqui que ele me deu, que é o menos 2. Então eu tenho x2, 6 e x3, 8. E ele pergunta, ó, o produto de duas raízes. Bom, então eu tenho aqui vários produtos. Menos 2 vezes mais 6, menos 2 vezes 8, 6 vezes 8. Tem vários produtos. Então eu vou analisar nas alternativas. 12, produto 12. Tem como fechar 12? Multiplicar duas raízes dá 12? Não, só se fosse menos 12. Então, letra A não pode ser. Letra B, 16. Tem como dar 16? Também não, porque 8 vezes 2 dá menos 16. Também não pode ser letra B. Letra C, 96 pode ser? Não. No máximo que dá aqui é 6 vezes 8, 48. Então, positivo, né? Se eu multiplicar por menos 2 vai dar negativo. Aí daria 96, mas aí seria o produto de 3 raízes e ainda por cima seria negativo. Letra C também não pode. Menos 48 também não dá, porque 6 vezes 8 aqui dá mais 48. E a última, menos 16. Tem como dar menos 16? Tem. É o produto x1 vezes x3. x1 vezes x3 resulta menos 2 vezes 8. E isso dá
realmente menos 16, eu fico com a letra E, ok? Então era isso. Antes de fechar o vídeo, vou te recomendar aqui, talvez alguns tenham um pouco de dificuldade ou se sentiram aqui um pouco, de repente, nessa resolução muito rápida aqui por soma e produto, para chegar no 6 e no 8. Então, se tu tiver com dificuldade nesse procedimento resolutivo para a equação do segundo grau por soma e produto, que evita a forma de Bhaskara, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre isso, só sobre a aplicação de soma e produto na resolução de equações de segundo grau. É um vídeo, de certa maneira, um pouco extenso, tá? Por aqui, ó, soma e produto. Mas é um vídeo muito interessante, porque aborda todos os casos, né, separados em blocos aí por sinais de exemplos de resoluções por soma e produto. Então, se tem essa dificuldade ou quer aprimorar esse método resolutivo, te aconselho a assistir esse vídeo. É um vídeo que tem mais ou menos 1 hora, mas está muito bem feito. Fiz com um capricho assim bem interessante. Então eu te aconselho aí a assistir esse vídeo. É só procurar aí no meu canal, na lista Ensino Fundamental. Nessa lista Ensino Fundamental tem o vídeo Soma e Produto. Ok? Então era isso. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.